Pessoal, já são 11h34, 33 ainda. Em última chamada, Assembleia. Ô, meu garoto, beleza? Que bom. A Assembleia vai ser boa hoje. Vai, beleza? Tudo bom, filho? Como é que tá? Em última chamada, estava marcada para 11h30, por regra estatutária, tá? Mas nós queremos abrir a Assembleia solicitando, convidando algum colega da base que queira vir coordenar a Assembleia. Menino Manuel, Ave Maria. Zé, e aí, meu filho? Você aceitaria essa honra de conduzir a Assembleia hoje? É isso, você tem um know-how. Quem gostaria, quem se voluntariaria da base aqui para coordenar a Assembleia? Manuel, gostaria de coordenar a Assembleia? Já, por isso, que já conduziu e tem know-how. E aí? Não? Bom, o palco está aberto, o microfone está aberto aqui para quem queira conduzir a Assembleia. Temos informes para dar sobre Brasília, sobre a reunião ontem na presidência, o TRT 5, tá? Mas é interessante que alguém da base venha coordenar a Assembleia. Joilton Pimenta, teria vontade aqui de coordenar a Assembleia? Beleza. Gil, entrega aqui a mata, por favor. Agora aí, mata. Aline, gostaria de coordenar a Assembleia? Não? Já fiz isso muito. Eric não pode. Alguém da base se voluntariaria aqui para coordenar a Assembleia? Alguém que não seja coordenador do Sinjuf? Bom, enquanto aguardamos aqui, vamos aproveitar para iniciar com os informes ontem da mesa de negociação TRT. André, você poderia dar esse informe então sobre o resultado da mesa de negociação TRT ontem? Por favor. Você pode fazer a avaliação. Colegas, bom dia. A mesa de negociação do TRT ontem, ela se encerrou sem um resultado de ordem prática para a categoria, uma vez que o nosso pedido se centrava no abono de todas as horas resultantes do saldo devedor dos servidores que ainda possivelmente tivessem, uma vez que o serviço já estava compensado. Essa era a nossa tese primeira, de que o serviço estava compensado. A outra tese é que, na verdade, nós, os servidores, é que somos credores de horas extras. Nós apresentamos esse pedido formalizado à presidente do TRT, né? Nós é que somos credores, então não necessitaríamos, por exemplo, sermos cobrados neste momento, depois de uma greve, né? No caso de 2011, estamos falando da greve de 2011, né? Como o pedido não foi acatado, nós não chegamos a um denominador comum nessa operação. Esta reunião se encerrou ontem, né? O juiz que teve a autoridade delegada pela presidência para poder coordenar a mesa de negociação ontem, ao sair da mesa, disse inclusive que aquela mesa já se encontrava dissolvida a partir daquele momento. Uma vez que não existe um resultado prático decorrente das negociações referentes à greve de 2011, ao encerrar a reunião e fazer uma avaliação, um balanço das 4 reuniões que foram feitas entre a equipe do Sindijuf, né, dos colegas que estávamos lá, e a presidência, eu fiz um balanço dizendo que no fundo não houve negociação. Porque negociação pressupõe-se que existe uma proposta de um lado e uma proposta de outro, e dentro dos elementos constantes de cada proposta se apresente um resultado para a categoria. Como o resultado que eu estou apresentando para vocês é o mesmo de antes, a mesa do tribunal, a mesa presidente do tribunal, pretende cortar o ponto de quem não compensou a greve de 2011,
mediante a assinatura daquele instrumento individual, certo? No ano passado, ou melhor, no início deste ano, né? A única saída que nós temos agora é, inicialmente, discutir esse assunto com vocês e tomar as providências cabíveis, né, com medidas judiciais após este momento aqui. Esta é a solução que nós temos, certo? Porque do ponto de vista negocial, não houve nenhum resultado. Então, este é o balanço, certo? Para a greve de 2011. Para a greve de 2012, como a greve ela tomou um caráter nacional, a greve ganhou corpo. A greve teve, inclusive, uma coordenação em nível nacional, tanto na entrada quanto na saída, né? Nós conseguimos uma força no movimento suficiente para garantir que na greve de 2012 não seja cortado o ponto, certo? Inclusive, já deixamos aqui o recado que, se por acaso algum servidor teve corte de ponto decorrente da greve de 2012, entre em contato com qualquer um dos coordenadores do Sindijuf para poder tomar as providências necessárias, certo? Porque o que a gente pode é negociar em âmbito geral, mas se houve qualquer particularidade, qualquer exceção a essa regra geral do não corte de ponto de 2012, vocês entrem em contato. Então, se os colegas que estiveram presentes ontem na reunião quiser complementar, né? Hilton, né, pode complementar, estava ontem, né? Fabrício também, ele pode apresentar uma leitura, então a palavra está franqueada. Eu queria incrementar um pouco de forma, evidenciando qual foi o argumento central da administração para essa postura intransigente em relação a 2011. O argumento principal foi que uma parte dos colegas teria compensado e essa parte estaria tensionando a gestão para que os outros compensassem também, né? Eu pergunto qual é o medidor que se tem do ponto de vista desse sentimento da categoria, porque o que a gente tem visto é o inverso, é uma postura solidária dos colegas. Mas esse foi o argumento deles e, como o André colocou, uma postura em relação a 2011 completamente intransigente, a ponto de Rubens, né, que foi o juiz representante lá no momento, levantar da mesa quando nós fomos mais duros no processo de negociação. Então, no final, acabou aí esse posicionamento, o sindicato deixando bem claro que aquilo não poderia ser divulgado pela administração como resultado de uma negociação, porque não houve. A posição do sindicato é que não haja reposição dos colegas que não repuseram até agora, né, e que os outros colegas que ainda têm algum saldo a cumprir que fossem anistiados. Então a posição intransigente da direção foi essa. A partir de fevereiro não foi voltaríamos que não fizeram reposição nenhuma e que até junho os que venham, que estejam repondo, ainda poderiam vencer o saldo, certo? Então a gente precisa ver qual vai ser o nosso posicionamento, porque está claro para todo mundo qual é o sinal que a administração quer dar em relação à nossa organização sindical, né? André, você é mesmo? Oi? Quem é mesmo? Não sei. É rádio que está conduzindo. Eu estava conduzindo. Bom, volto a fazer o convite para que alguém da base que tem interesse em conduzir a Assembleia venha para frente e faça isso. Elisa, teria interesse em conduzir a Assembleia? Pode ser? Pronto. Tá? O microfone é da categoria, está aberto aqui a base, ok? Eu vou conduzir. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, complementando eu também, Fabrício André, falamos aqui, ainda não, né? Sobre a mesa, né? A leitura que eu faço, obviamente, como o André e o Hilton acabaram de falar, tá? O TRT simplesmente colocou um ponto, uma pedra em cima, mas da nossa luta temos que tirar, Paulo, da nossa luta temos que tirar algumas lições e ver quais os pontos positivos da nossa interferência. Por exemplo, a greve de 2012 foi conduzida de tal forma que não houve sequer espaço para o TRT cogitar da ideia de compensação ou corte, qualquer coisa que seja. O que houve em julho, por exemplo, tá?
fizeram desconto de alguns salários de alguns servidores e logo em seguida devolveram. Tá? Tem um dia de desconto de janeiro que também já será devolvido. Ok? E outra, essa ferramenta de compensação hora a hora, ela está se limitando, está se restringindo tão somente à greve de 2011. Por quê? Nós também fizemos passar um abaixo-assinado, obviamente não conseguimos o ideal desse abaixo-assinado, mas conseguimos por baixo, pelo menos 600, 700 assinaturas, considerando também o pessoal do interior. Ok? O que é que isso significa? E foi dito ontem na mesa. A categoria não quer e não aceita essa ferramenta. Mesmo aqueles que assinaram o termo de acordo com a administração, não quer essa ferramenta. Ou seja, o TRT vai ter que parar para pensar numa próxima oportunidade, porque outras manifestações virão, outras paralisações virão, e o TRT vai ter que pensar novamente sobre a implementação de uma ferramenta dessa. Ok? Isso para mim é positivo. Isso para mim é positivo, porque ficou claro para a administração que não é tão fácil de implementar uma coisa dessa como eles pensam. Embora alguns colegas até concordem, infelizmente, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, não quer e não aceita esse tipo de ferramenta, esse tipo de instrumento de punição e de controle do servidor. Ok? Estamos já no informe, vocês estão falando ontem, falamos sobre a reunião que teve ontem no TRT, tudo bem? Bom, sobre a resolução 63, Hilton quer complementar alguma coisa? O microfone está aberto, ok? Sobre a resolução 63, o que é que diz o tribunal? Vamos implementar, teríamos que implementar, e para quem não sabe o que é a resolução 63, para os colegas de outros tribunais, a resolução 63 é uma resolução baixada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tá? Que regulamenta a quantidade de servidores e de F6 nas varas e também no tribunal, tá? Ela, para a Bahia, por exemplo, ela é extremamente nociva porque ela mexe no quantitativo das varas, inclusive está sendo implementada no momento em que estamos com déficit de servidores. Muitos colegas, inclusive diretores de secretaria, nos procuraram, tá? Pedindo que a gente interferisse. E o que nós tivemos de concreto foi que o TRT da quinta região pediu ao Colégio Precoce, ao Colégio de Presidentes de TRTs do Brasil, que flexibilizasse um pouco, inclusive, se eu tiver errado, alguém que estava na mesa ontem pode me corrigir, não vai ser implementada até o dia 31 de dezembro e também não será implementada tal como a resolução prevê, porque não será tirado ninguém de secretaria de vara para compor quadro de gabinete, que é um dos grandes temores dos nossos colegas de secretaria de vara. Tá? Isso foi uma afirmação que a administração nos passou ontem, de que não haverá diminuição de quantitativos de servidores nas varas para compor quadro de gabinetes. No entanto, se por acaso, espontaneamente, algum servidor que quiser sair da vara e por acaso tiver que haver uma remoção ou uma permuta, então, neste caso sim, pode haver a composição em uma ou outra unidade, mas não especificamente por conta da implementação da resolução 63. Tá certo? Essa foi uma garantia que nós trouxemos de lá, para deixar um pouco mais tranquilo os colegas com relação a isso, porque isso também acaba esbarrando como você bem lembrou, no PJE que vem aí, tá? A implementação do PJE será difícil porque terá que haver adequação, né? Terá que haver requalificação dos servidores, né? E tudo é traumático. Tudo é traumático porque a gente não vai ter o processo virtual do dia para a noite. O processo virtual estará ali na nossa mesa, junto com o processo físico. Então o aumento de trabalho é fato. É fato. O que nós temos que garantir que adiantado, Denise, tranquilo. Não foi estabelecido, mas se você quiser vir propor, tranquilo.
Tranquilo. Só estou dando informe aqui sobre a mesma negociação ao TRT e o desdobramento. Eu queria... A água já chegou aí? Tá chegando. Chegou? Rapaz, tá difícil hoje, né? Enfim, esse é o informe com relação à resolução 63, o informe com relação à compensação hora a hora já foi dado aqui também, com avaliação, porque a gente tem que avançar mesmo, afinal de contas a gente estava lá, tá? E se alguém quiser complementar ou fazer informes sobre outras coisas, como por exemplo, a viagem a Brasília. Quem estava lá, Joanil, Jailson e Denise, o microfone é de vocês. Bom dia, colegas. A nossa viagem para Brasília, resumidamente, foi visita aos gabinetes de Lídice da Mata e Walter Pinheiro. Os assessores foram muito receptivos, entretanto foi uma briga de gato e rato, a gente correndo atrás deles, mas eles sempre estavam em alguma comissão ou outra e nós não conseguimos ter um contato direto para exatamente fazer o pedido de revisão da redação, que teve erro material, inclusive abordado por Denise, e também sobre a questão que foi feita anteriormente com o Walter Pinheiro, que nós estaríamos cortando a própria carne para ter um reajuste que foi cortado, que hoje a gente sabe que está 90% da gage, e nós queremos os 100% da gage, que seria uma luta inicial, mas chegando lá nós não tivemos êxito, e realmente eu digo a vocês, que ser do sindicato é bastante, eu digo que é encargo muito pesado, porque nós sempre estamos sendo questionados, inclusive vi até uma matéria de um colega, e eu fiz até uma informação também para os nossos colegas fazerem um rebate, e é interessante que nós estamos sempre questionados, não vejo, a não ser a questão do amadurecimento político, não vejo outra coisa de benesse em ser sindicalista, porque nós temos que ter a consciência do nosso papel como servidores da justiça, e quando nós nos furtamos da luta, estamos querendo fazer com que essa categoria chegue aos frangalhos. E nesse ano, quando eu fiz, fazendo um resumo não só de Brasília, mas também esse ano, como eu fui fazer visita ao interior, os colegas do interior precisam também ter a consciência de que seja luta, senão nós vamos estar sempre em segundo plano. Teve um colega, acho que Francisco, né, isso passou por e-mail, não sei se foi Francisco, que o MPU vai ter um aumento de 45% porque não tinha aceitado os 15,8%. E aí está aguardando da Polícia Federal para ver se vai acontecer a mesma coisa. Mas Brasília foi um tal de entrar em corredores atrás dos senadores sem encontrar. E infelizmente a gente tem que fazer com que as coisas funcionem mais a contento. E eu acho que só a partir da nossa conscientização política que nós devemos lutar pela categoria, senão a gente está contribuindo para que nós sejamos realmente deixados como terceiro ou quarto plano. Então é isso que eu vejo nesse momento, que a gente precisa fazer, ter a conscientização e fazer com que essa conscientização transfira para aqueles colegas que estão ao nosso lado. Que a greve desse ano eu percebi que houve uma evolução porque Salvador, a tirar pelo TRE, teve uma boa mobilização, mas enquanto que no interior as pessoas acham que estão esperando que o sindicato é que vai fazer tudo. E na verdade todos nós somos sindicato, né? Só temos representantes. E no resumo é isso aí que aconteceu em Brasília. Eu gostaria que os outros complementassem a nossa informação. Denise e Jailson. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Rapidinho sobre a viagem a Brasília, porque não temos muita novidade, né, sobre isso. Nós fizemos o que a gente sempre faz, fizemos nossa obrigação, estávamos lá, lutando também junto com os outros sindicatos, com muitos sindicatos. Fizemos conversamos com as assessores, mostramos para eles, principalmente a questão do erro material, o erro de redação, porque vocês não sabiam, né? Esse reajuste de janeiro, desde que foi colocado lá no plano, a gente, em vez de reajuste, ia ter decréscimo salarial, que a gente recebe função e ter decréscimo salarial. Né? Então, por causa de erros de redação. Então, a preocupação nossa, veja bem, vamos frisar bem, nós não fomos para lá defender o rebaixadinho. Nós vamos para lá defender o que o Supremo disse que nós teríamos, porque ficar sem nada é que não dá. Então, o sindicato não está defendendo o rebaixamento, então fica bem claro, certo? Então, o que é que a gente tem de novidade? Essa questão do erro material, da redação das funções, já está contemplado numa emenda
que foi encaminhado na quinta-feira, está lá já para ser inserido no projeto. Né? A redação é bem clara quando diz que é óbvio que foi apenas um erro redacional e que a sua aprovação não irá suscitar o retorno do projeto à Câmara de Deputados. Então, aparentemente será tranquilo. Conseguimos o nosso intento através do conjunto de servidores, né, dos sindicatos que estiveram lá, e a questão da nomenclatura dos oficiais de justiça, que também foi obtida. Né? Então, com relação a esses problemas, esses percalços, foi resolvido, está numa emenda lá, e provavelmente não terá problema. Está na Comissão de Justiça, porque, quem não sabe, mesmo o projeto sendo colocado como urgentíssimo, mesmo assim, por tratar-se de orçamento, é preciso passar pela avaliação da comissão. Então, já existe requerimento de urgência, mas está sendo avaliado pela comissão e a emenda está lá para ser inserida nessa comissão. A emenda com aqueles dois, solucionando aqueles dois erros materiais, erro de redação, né? E, fora isso, a FENAJUF conseguiu uma audiência com o ministro Barbosa para janeiro, porque é bom que tem que ficar realmente bem claro que a gente não está defendendo esse rebaixadinho. Nós queremos o que foi colocado para a gente e vamos querer avançar. Nós não vamos nos contentar com isso. Então vamos continuar conversando, indo a Brasília, procurando costurar, buscar, né, mais do que o que foi, do que está colocado. Esperamos, vamos cobrar do STF, né, que amplie, que avance. Né? Sobre Brasília, é isso aí. Né? Então, sobre a compensação do JF, o informe é que não há informe. Ou seja, não chegou a nosso conhecimento quaisquer cobranças de compensação. Ao contrário, o que nós sabemos é que não estamos compensando. Apenas uma vara que fez um acordo sozinha, aliás, uma vara fez um acordo sozinha, gente. Chamou, antes da greve, reuniu a vara e definiram que ia compensar uma hora. A vara disse que ia compensar hora a hora. Então, um acordo que fizeram na unidade. A gente foi lá, rebater e tal, mas eles fizeram esse acordo. O sindicato fica meio que de mãos atadas com relação a isso. Agora, sobre compensação, soubemos agora para o Germe, ele vai dar como daqui, que apenas o núcleo onde ele trabalha, a seção, a secagem, que é vinculada à secagem, está cobrando. Então, hoje ainda, assim que a gente chegar lá na justiça, vamos cobrar da diretor do secagem isso. Só uma complementação, não é a secagem que está cobrando, é o núcleo de recursos humanos que está cobrando a prestação da informação relativa à compensação. Eu estou tentando registrar na minha folha de conta a compensação hora a hora. Eu continuo sendo cobrado com relação a isso. Não sou eu diretamente, é o meu objeto. Tudo bem. Então, o informe é que nós vamos hoje ainda conversar com o diretor do recursos humanos sobre isso, já que é uma informação isolada que está tendo agora. Ontem estivemos com o Taresa, para falar sobre a questão dos erros materiais. E nada sobre compensação ele foi cobrado. E temos o tempo inteiro cobrando isso. E aí, o doutor Alves, só cobrou o doutor Alves falar. E aí a doutor Alves, não, quem pode discutir sobre isso. Então, não há nada. A maioria das pessoas, eu estou da administrativa também, a minha folha está indo seca, com as horas normais, sem nenhum tipo de compensação. E outros servidores também, que eu tenho conhecimento, que também não estão compensando. Então, vamos procurar hoje ainda o núcleo para resolver isso. Bom, sobre o informe é só isso, depois a gente continua. Obrigado. Só uma complementação. Na verdade, essa coisa de... a gente conversa depois sobre isso, empurrar com barriga, mas, assim, efetivamente, pode ser até que a direção do foro tenha essa disposição de... não está se importando com isso, nem nada, mas, efetivamente, o que está acontecendo é que eu estou sendo cobrado, inclusive, por coisas que eu já informei ao núcleo. A informação já tinha sido prestada e o núcleo estava cobrando essa prestação de informação com relação à compensação. Então eu estou lá registrando diariamente as horas que eu estou trabalhando, inclusive horas a mais. Então isso continua sendo cobrado. Se a direção do foro não sabe, é outra história, mas continua sendo cobrado sim. Não houve uma segunda ordem, né, para suspender essa cobrança ou coisa do gênero. Então, por enquanto, eu estou sendo obrigado a prestar contas. E quem pode responder por isso é inclusive o meu chefe, Eduardo Santiago, supervisor da CEMAD, porque tudo passa por ele sabe. Está informando aí da rádio aí? Tem Brasília,
tem fome ainda em Brasília, mas tem uma dúvida, você quer falar aqui sobre a dúvida? Não sei se caberia agora, vamos fazer o seguinte, vamos deixar acabar os informes de Brasília, depois a gente volta ao ponto rapidinho só para esclarecer. Okay? Vamos estabelecer um limite para os informes, porque senão tranquilo. Vai ser a tarde toda. Tranquilo, mas é a primeira vez que alguém está falando sobre isso. Não. Tranquilo, proponha. Os informes estão na pauta da Assembleia. Gente, é o seguinte, eu acho que o companheiro... Eu sei que tem... Gente, eu acho que quem está aqui nessa Assembleia, eu acho que tem uma ideia do que eram os informes antigamente e o que são hoje, né? Então eu acho que ficar cobrando rapidez aqui, acho que é necessário. Gente, em relação ao Brasil, eu quero complementar que o companheiro Joanil falou o seguinte, ele disse que o judiciário precisa cortar na própria carne. Então, nós procuramos Pinheiro, porque Pinheiro, durante esses 2 últimos anos, dizia pra gente, né, o judiciário pode remanejar, o judiciário pode fazer isso. O judiciário fez, remanejou verbas, né? Alguns pontos que eu até não tenho acordo, que é retardar a nomeação, ele acenou, não fazendo construir prédios, que eu também não tenho acordo. Eu acho que a justiça, quando não nomeia, acho que a gente fica com mais trabalho, né? Porque o trabalho sempre está chegando. E nós fizemos isso, a Câmara Judiciária fez isso. E o governo não acatou isso, entendeu? O governo não acatou. Então, a gente queria cobrar dele uma posição em relação a isso. Infelizmente, a gente não cobrou. A FENAJUF também, que teve no gabinete dele, conseguiu, né, resolver essas falhas que Denise falou aqui. Então, em relação ao que falou aqui de que algumas carreiras, né, conseguiram ou podem conseguir um valor maior, é para ficar aqui muito bem claro, a FENAJUF não referendou esse projeto, né, como queriam os governistas, né, e aí a gente, a turma da Bahia, junto com os companheiros do luta FENAJUF de São Paulo, alguns companheiros do Rio Grande do Sul que estavam lá da oposição, o pessoal do Mato Grosso, a gente conseguiu demover e conseguiu aprovar na última reunião ampliada da FENAJUF que a categoria não ia referendar, porque se não tivéssemos lá organizado como corrente, como luta FENAJUF, a categoria hoje teria referendado isso. Então, fica muito bem claro, né, que a FENAJUF, a ala majoritária, não cumpriu esse papel. Ela queria muito bem que a categoria referendasse isso. Então, isso aqui já foi informado para a gente saber como é que se posiciona, né, lá em Brasília, né, a turma da FENAJUF lá da ala governista. Ok, Jair. Vamos lá. Só tem mais uma pessoa inscrita. Jair, quer levar o microfone? Deixa aí, meu filho. Beleza. Só tem mais uma pessoa inscrita, que é Gilton, que ela fala sobre o clube. Encerramos aqui os informes, tá? E vamos passar logo para a prestação e balanço da gestão. Inclusive porque temos uma questão levantada pelo Zevaldo, que a gente vai esclarecer aqui. Bom dia, turma. Eu sou Gilton, da Coordenação de Esporte Social. Não, é só uma sugestão. Que coloque aí na tela a pauta da Assembleia, porque não está aqui, né? A pauta tá no mosquitinho que foi distribuído para todo mundo. Deixa eu dar um informe, depois a gente vê isso, beleza. Depois a gente vê se coloca aqui. Deixa eu dar um informe para acabar o informe. O meu é rápido. É o seguinte, pessoal, o clube estava com a piscina interditada por outros motivos, que não tinha laudo, a gente já conseguiu o laudo terça-feira do órgão responsável, tá entendendo? Então já está liberado, final de semana já está liberada a piscina novamente, tá entendendo? Então pode informar as pessoas que tiverem interesse, tá entendendo, sobre o... Tá com o Fernando, o responsável, viu? Tá, aí você vai no clube sábado, amanhã tá aberto já. Aí ele já tá com lá, viu? Tá, deixa eu só dar um informe, depois a gente conversa sobre isso. Então a piscina já está liberada e também a questão da cozinha a gente providenciou uma alternativa, não vai usar o cozinha, porque a cozinha está interditada ainda. Então até que se libere o alvará, então a gente tem uma alternativa, está servindo o sanduíche, aqueles sanduíches fechados, tá vendo? Está tendo alternativa de comida que não seja feita na cozinha. Vai ter churrasquinho da Bonha, aquele churrasquinho próprio, que já vem da Bonha, que todo mundo conhece, que a gente vai colocar na churrasqueira, que independente da cozinha, né? Então quem quiser, o clube já está aberto em condições normais para uso no verão agora, viu? É só isso que eu tenho que falar lá do clube. Beleza. Você vai vir cá, então, para encerrar nossos informes. Agora, já que a Elisa levantou, alguém tem dúvida com relação à pauta? Não, é só para saber se alguém tem dúvida, porque a pauta foi divulgada no site e jornal e tudo mais. Não, é só em relação à resolução, porque quando eu cheguei a Assembleia já estava em andamento,
E Rádio falou que querem tirar uma preocupação, que as varas não iam perder servidores para os gabinetes. Mas assim, a preocupação não é só o negócio de perder servidores por os gabinetes com a resolução, é que perde dentro da própria vara, tipo assim, secretaria e a equipe que assessora os juízes. Quer dizer, tá todo mundo lá